Neste vídeo falaremos sobre torque, também conhecido como o momento da força. O torque mede a tendência de um objeto de girar em torno de um eixo de rotação. Imagine, por exemplo, que esta barra de chocolate está presa numa das extremidades. Se você aplicar uma força na outra extremidade, a barra irá girar ou rotacionar. Você estará aplicando um torque. O torque dependerá da distância R, que a força é aplicada do eixo de rotação. Ou seja, o torque, aqui denotado como a letra tau, é igual ao produto vetorial entre R e F. Um conceito importante é o de centro de gravidade. Há um ponto especial em todos os objetos para o qual o torque de sua força-peso é sempre nulo. Este ponto é o centro de gravidade. O centro de gravidade determina, por exemplo, se um objeto é estável ou instável. Se o centro de gravidade estiver por cima da base do objeto, ele estará estável, se não, será instável. Podemos verificar isso no nosso dia a dia. Por exemplo, o centro de gravidade de uma pessoa ereta, com os braços ao lado, fica aproximadamente a 56% da altura da pessoa. O centro de gravidade se desloca, então, quando a pessoa se move. O ato de se equilibrar exige a manutenção do centro de gravidade acima dos pés. Ao transportar uma carga desigual, como uma mala, por exemplo, o corpo tende a compensar através da flexão e extensão dos seus membros, de modo a deslocar o centro de gravidade para trás dos pés. Uma aplicação interessante do conceito de torques é o de alavancas. A alavanca é um sistema sobre o qual agem uma ou mais forças. Esse sistema pode girar em torno de um dos seus eixos. Por exemplo, nessa alavanca simples temos o pivô, que é o eixo de rotação. Uma força de giro F e outra força que chamamos de R, para denotar resistência. As alavancas são classificadas em 3 grupos, dependendo da distribuição das forças. Neste exemplo, com o pivô no centro, a alavanca é de primeira ordem, também chamada de interfixa. Já na alavanca de segunda ordem, o pivô está na extremidade, a força de giro está na outra extremidade e a de resistência está no centro. Essa alavanca também é chamada de interresistente. Na alavanca de terceira ordem, o pivô continua na extremidade, mas a força de giro agora está no centro e a força de resistência na extremidade. Esse tipo de alavanca também é chamado de interpotente. Um exemplo prático de uma alavanca de primeira ordem é um martelo retirando um prego de uma parede. O pivô é a cabeça do martelo, a força de giro é a força aplicada e a força de resistência é a do prego na parede, que está preso. Já um exemplo da alavanca de segunda ordem é o de um carrinho de mão. O pivô é a roda, a força de resistência é a força-peso do carrinho e a força de giro é a força que segura o carrinho. Por fim, nosso exemplo de uma alavanca de terceira ordem é a de um braço segurando uma barra. Neste caso, o pivô é o cotovelo, a força de giro é a do antebraço e a força de resistência é a força-peso da barra.